Dúvidas frequentes para um escritório de advocacia previdenciária. Fique no vídeo e assista. Olá! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. E hoje escolhemos alguns temas, né, de questões que mais são perguntadas pra gente, né, no âmbito de um escritório de advocacia previdenciária. As dúvidas que os clientes mais têm, que as pessoas em geral mais têm, que aparecem muito na mídia, né, com diversas respostas contraditórias. E aí a gente vai tentar dar uma pincelada aqui, destrinchar alguns assuntos e deixar cada vez mais dicas para vocês. É isso aí. Perguntas que as pessoas... Vem um monte de especialista de internet responder, né? Então, e aí as pessoas acabam chegando pra gente com muitas dúvidas. Sim. Então, a gente vai dar uma resumida aqui em algumas das principais que a gente mais recebe. E de repente pode ser a sua, então fica de olho. E se não for a sua, se você já escutou algum amigo, né, perguntando, já manda pra ele. E se depois de assistir o vídeo ainda tiver mais pergunta, já manda aí pra gente. Certo? Vamos começar? Vamos. A primeira, bem clássica, acho que agora, né? Ela vem com maior intensidade, né? Se já tem os 15 anos de contribuição, se é necessário continuar contribuindo para o INSS. Isso aí. Precisar, não precisa, né? Porém, depende. O aconselhável é continuar, sim, contribuindo, né? A gente pode... a partir de um planejamento previdenciário, indicar se é necessário que você continue contribuindo todo mês ou se você pode espaçar, mas pelo menos, no mínimo, uma por ano você tem que ter. Então, pelo menos uma contribuição por ano depois dos 15 anos completos tem que ter, para você não perder os direitos a outros benefícios, né? Não só o da aposentadoria. É muito importante essa pergunta. As pessoas, elas fazem ela de uma forma mais assim, poxa, mas eu já paguei 15 anos para o INSS, vou ter que ficar pagando até a data que eu completar, os 62 ou 65? Por quê? Né? Posso parar? Depende, entendeu? Assim, na verdade, o primeiro ponto é isso que a doutora Tatiana falou. Você tem que manter a tua qualidade de segurado, porque você pode precisar de outros benefícios antes da tua aposentadoria, né? Se precisar do auxílio-doença, tem que ter a qualidade de segurado. Se falecer e tiver que deixar pensão por morte para algum dependente, precisa ter a qualidade de segurado, enfim, entre outras questões. Então, não é simplesmente parar de pagar. Tem que fazer uma consulta prévia, tem que ter ali um planejamento, porque às vezes você não precisa mais pagar. Aí fica mais fácil pra gente, de repente, mexer até nas contribuições. Dependendo de quanto tempo você tiver até a aposentadoria, você pode contribuir, talvez, sobre valores mais altos, com uma frequência menor por ano. Às vezes a gente chega à conclusão que um cliente pode pagar 1 ou 2 vezes por ano só, né, sobre um valor maior, e que vai manter ou subir o benefício dele. Tudo depende do caso específico da pessoa. Então não é simplesmente posso parar de pagar, né? Primeiro, porque também vai depender da categoria de contribuinte que você é. E segundo, porque é necessário um planejamento para saber depois, né, o que vai fazer. Sim. E a próxima, acho que também é uma questão bem discutível, né? As pessoas consideram muito essa hipótese, infelizmente, de não pagar INSS e ter direito a algum benefício, né? Nunca paguei INSS, tenho direito a algum benefício. Não tem direito a benefício nenhum previdenciário, né? Existe um benefício assistencial, que é muito falado, pode LOAS, não ter direito BPC, nem a benefício nenhum mesmo, né? LOAS e BPC, né, a mesma coisa, são benefícios assistenciais e não previdenciários, e aí você não precisa estar contribuindo para isso. Mas benefício previdenciário, se você não está contribuindo ou se você não contribuiu, você não vai ter direito. E não vale a pena, né? Não vale a pena ficar se baseando em uma sistemática de governo mais assistencialista, né? Porque isso pode, de uma hora para outra, cair, pode ser modificado. Para benefício assistencial, a gente leva sempre em consideração renda da pessoa, né? Renda familiar. Então, não vale a pena ficar se baseando em benefício assistencial. Você tem que contribuir. Então, contribuindo,
mais fácil para você conseguir aí algum benefício previdenciário para alguma aí das suas... de algum evento da vida, né? Idade, morte, né? Nascimento, quando as pessoas doença. Quando as pessoas chegam pra gente com essa pergunta, geralmente é assim: ah, mas o meu vizinho nunca contribuiu e tá aposentado. Não é aposentadoria, Então, pelo amor de Deus. Não é aposentadoria, é um benefício que é assistencial, leva em consideração outras questões, além da idade de 65 anos, quando é para idoso. É um benefício que tem uma análise profunda de renda, que o INSS não vai dar de uma forma muito fácil, ele não quer dar esse benefício justamente porque a pessoa nunca contribuiu. Ele é um benefício que não é previdenciário, como a gente já falou, ele é só administrado pelo INSS, né? E ele tem outras peculiaridades, como o fato de não instituir pensão por morte, então não deixa a pessoa com uma segurança para a família. Além disso, o INSS funciona como um seguro, né? Ele é uma espécie de seguro. Então, para você ter acesso àquele seguro, para você ter os benefícios provenientes desse seguro, você tem que estar contribuindo. Não adianta querer benefício sem você estar pagando. Então, o LOAS é aquela saída mesmo para as pessoas que não têm como manter sua subsistência, né? E ficam, né, na idade, na terceira idade, quando chegam se tornam idosos e não têm amparo, e aí buscam esse sistema assistencial. Então, né, não vale a pena. E está cada vez mais difícil, né, conseguir o EPC. Cada vez mais difícil. Por conta dessa demanda, né, das pessoas tentarem desistir do INSS, achar que INSS não vale a pena, que contribuir não vale a pena, que estão aumentando cada vez mais o rigor na concessão desses benefícios assistenciais. Então, as pessoas que realmente precisam estão com mais dificuldade de conseguir por conta de outras que se deixaram levar por informações erradas, né? E, infelizmente, a Previdência tem isso, né? Tem diversas informações aí erradas. A gente fica escutando informação de cada benefício que é complicado. Chega a doer. Mas, é basicamente isso. Principalmente se você trabalhou já teve carteira assinada, já contribuiu para o INSS de alguma forma, já pagou o INSS durante muitos anos. Aí, às vezes, fica faltando 3, 4 anos e aí, vou deixar para lá porque com 65 eu tenho direito a um benefício. Então, é besteira. Esse tipo de decisão tem que ser tomada contendo todas as informações. Você precisa saber de tudo antes de decidir simplesmente deixar para lá e não pagar o INSS. Certo? Sim. Próxima pergunta. Recebo pensão por morte. Se eu me aposentar, eu perco a pensão? Ou sou aposentado, se eu pedir a pensão por morte, perco minha aposentadoria? Eu fico apavorada o quanto essa dúvida ainda existe. Existiu por muito tempo e ainda existe. Por causa da reforma. Né? Não, o tanto de gente de antes mesmo da reforma que tinha essa crença. Eu não sei aonde saiu isso. E as pessoas que ficaram viúvos, né, muito cedo... E perdeu, mas ganhou força também com a reforma, acho. Deixaram de contribuir ou não contribuíram porque achavam que iam ter que optar, né, por algum dos dois benefícios, ficar só com um. Conheço várias e várias pessoas que são viúvos há muito tempo e não contribuíram, achando que se contribuísse não ia ter direito à aposentadoria. Gente, tem direito à aposentadoria e pensão, recebe os dois sim. Então, se você recebe pensão por morte, pode contribuir que você vai ter direito à aposentadoria. Se você tem aposentadoria, vai atrás da sua pensão por morte que você vai ter direito também. Essa crença, ela já existia mesmo, mas ela ganhou muita força depois da reforma da Previdência, né? Porque a reforma ensaiou trazer, na época das discussões, isso foi muito falado na televisão, né? Isso foi muito exposto na mídia. Porque a gente também fica levando em consideração que a reforma tem pouco tempo e já vão fazer 5 anos. Já vai fazer 5 anos. Semana que vem ela faz... Não, mês que vem. Que ela entrou em vigor, né? Porque ela é de março. Mas, assim, com as discussões da reforma previdenciária na época, lá em 2018, né? Principalmente 2018, início de 2019, veio essa questão de que ia ter que optar, né? Porque isso tentou ser colocado no texto da reforma, mas isso não passou, tá? Então, hoje em dia, a pessoa continua tendo a possibilidade de acumular os dois. Tem umas regras específicas que só vão surtir efeito para quem
tem benefícios superiores a salário mínimo, e aí você tem que fazer ali um planejamento ou um cálculo para ter uma ideia, né, de como que vai ficar a sua situação. Eu vou emendar a próxima pergunta nessa, porque ela já tem a ver, né? Recebo pensão por morte do INSS, posso casar novamente ou vou perder a pensão? Essa também é uma pergunta clássica, né? E infelizmente essa ideia vem de muitos e muitos anos. Essa já vem, por causa das legislações militares e tudo mais. Essa vem de muitos e muitos anos. As pessoas às vezes faziam um casamento religioso, né? E não faziam um casamento civil por conta do medo de perder a pensão. Isso aconteceu muito. E aí hoje, mesmo sendo afirmado que pode, sim, as pessoas ainda deixam de se casar novamente com medo de perder. Né? Mas não perde, galera. Não perde. Próxima. Tenho mais de 21 anos. Posso prorrogar a pensão por morte até os 24 em razão da faculdade? Essa é uma pergunta campeã também. Essa chega a doer. Porque, infelizmente, algumas pessoas da área, né, da área do direito, ficam encucando isso na cabeça das pessoas. Não tem direito. Uma coisa é pensão por morte, outra coisa é pensão alimentícia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São ramos do direito diferentes. Um é direito de família, outro é direito previdenciário. Então, pensão por morte não tem como estender. São 21 anos, já passa do que era, né? Porque segue uma legislação antiga em que a maioridade civil era a partir de 21 anos, então já segue uma regra antiga. Por isso que a pensão por morte é até 21 e não 18. Mas ela não ultrapassa disso. Não ultrapassa porque está fazendo um curso, não ultrapassa porque tem alguma... Não tem nada a ver. 21, acabou. Isso aí. Não tem o que correr atrás. Não tem. As pessoas confundem justamente com isso, porque... tô recebendo pensão do meu pai pensão alimentícia do meu pai desde 6 anos de idade, né? E aí fico... recebendo a vida toda, chego com 18 anos, continuo recebendo porque estou estudando e tudo mais. E aí, em algum determinado momento, quando vem a questão sobre pensão por morte, as pessoas acham que tem alguma correlação. Não tem correlação. São áreas completamente distintas e a legislação previdenciária prevê expressamente que cessa aos 21 anos. Então... isso. Acho até que a questão da maioridade mesmo, né? As pessoas podem ficar, fiz 18 e ainda continuei recebendo, então por que depois do 21 eu não vou conseguir? É porque os 21 levam em consideração o Código Civil antigo, né? Que a legislação previdenciária que estabeleceu isso, ela é anterior ao Código... de 2002, né? Então, é só por isso... é só por isso... Que é levado em consideração os 21 anos, tá? Porque não mudaram até hoje, mas pode ser até que mudem, né? Porque o correto seria mudar. Não, deixa do jeito que tá bom. O correto seria mudar, mas não mudou e vai ficar assim até mudarem. É restrição de direito, né? Então vai ser mais difícil. Mas acabou que nem se foi objeto. Né? Ninguém nunca falou disso. Falando sobre áreas distintas também é a próxima pergunta. Recebo adicional de insalubridade e periculosidade, tenho direito à aposentadoria especial? Essa também é uma questão que envolve 2 ramos diferentes, né, do direito. Como a gente estava falando da pensão por morte, que envolve direito de família, as pessoas confundem direito de família com previdenciário. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem vídeos específicos sobre isso, então se vocês tiverem dúvidas sobre aposentadoria especial e regras de transição, conversão de tempo, tem outros vídeos aí. Mas é importante falar que a aposentadoria especial, né, só pincelando assim... ela vai ter requisitos próprios previstos na legislação previdenciária que não se confundem com os requisitos de insalubridade e periculosidade para a seara trabalhista. Então, vai ter situação que a pessoa recebe a insalubridade ou a periculosidade e não vai ter direito à aposentadoria especial ou suas conversões, né? Reconhecimento de período especial e conversão para comum. É raro, pode até ser um pouco, né? Mas acontece. Entendeu? Então, existe uma documentação específica, principalmente a partir de 97, que é exigida pela legislação previdenciária para fazer o reconhecimento daquele período como especial e contar para a aposentadoria especial. Então, não necessariamente o fato de você ter lá a insalubridade ou periculosidade no seu contra-cheque vai te garantir esse direito, né? Sim. A próxima é: me aposentei e continuei trabalhando. Tenho direito de revisão do meu benefício? Não, né? Essa é muito boa também. Não, né?
Chegou até, né, um tempo que isso foi discutido, né, mas isso caiu por terra, não tem como, que chamava desaposentação, né? A pessoa aposentou, continuou contribuindo por um grande período e aí tentava acrescentar esse período. E aí... Porque subia a renda e tal. Então. Eles levaram em consideração que isso ia ser considerado uma desaposentação e a desaposentação não é possível. Estou aí com alguma... A gente gosta de teorias, né? Estou com uma outra teoria aí. Jurista. Tem um pouco do que está sendo falado aqui, mas não é desaposentação. Então, continuar contribuindo com o INSS. Eu tenho que continuar contribuindo com o INSS, mesmo eu estando aposentado? Tem que continuar contribuindo, né? Se você for empregado, sim. O seu empregador, ele é obrigado a contribuir em cima, né, do seu trabalho para o INSS. Não tem como cessar isso. Então, tem que continuar contribuindo e essa contribuição, ela serve para os próximos, né? Manter o sistema. Ela serve para que os próximos consigam também se aposentar. Ah, não tenho como eu pegar o valor que eu paguei? Não tem como pegar de volta o valor que pagou depois que aposentou. Ela fica para o sistema, porque o sistema, ele é ali social. Então, você está ajudando o sistema. Essa que é a questão principal, né? O INSS, ele não é um fundo de investimento comum, uma previdência privada. Não é o seu dinheiro que retorna para você. E a ideia do INSS, né, ele é montado como um sistema mesmo para garantir a previdência básica, a previdência social de todo mundo. Então, o valor que você paga para o INSS, ele é um tributo. Sim. E como um tributo, ele tem o fato gerador. Todo tributo tem um fato gerador. E o fato gerador da contribuição previdenciária é você trabalhar. É o exercício do trabalho remunerado. Então, se você está exercendo uma atividade remunerada, você, em tese, tem que estar pagando o INSS mesmo que depois de aposentado. Então, se você continua tendo uma empresa, você vai ser obrigado a continuar recolhendo esse tributo. Se você continua trabalhando de carteira assinada depois da aposentadoria, você vai continuar tendo desconto, vai continuar sendo obrigado a recolher também. As únicas pessoas que acabam conseguindo parar de pagar depois que aposenta são os contribuintes individuais, né? Porque, dependendo da situação, ele ou para de trabalhar, ou ele não é uma atividade que ele mantém com certa frequência, então ele acaba não se tornando ali, apesar dele ter a fachada de contribuinte obrigatório, ele não é um contribuinte obrigatório e acaba conseguindo parar de verter contribuição para o INSS. É a mesma coisa o facultativo, né? Porque paga porque quer. Mas quem tem carteira assinada, ou tem empresa, enfim, acaba tendo que continuar pagando e não vai ter benefício nenhum disso, não vai conseguir devolução de dinheiro, não vai conseguir nada. Não tem desaposentação, não tem reaposentação, não tem nada. Tá bom, gente? É isso. Tentou-se muito isso. Foi muito discutido nos tribunais, mas o STF entendeu que não. Então, não. A próxima pergunta também é bem... É ótima. Não queria falar sobre isso hoje. Meu benefício foi concedido faz mais de 10 anos. Posso pedir a revisão? Não pode. Ninguém mudou isso. Ninguém pediu isso. Não tem nada de mudança assim. Toda vez que essa pergunta vem pra gente, né, vem de pessoas que já estão com benefício há mais de 10 anos e que teve uma notícia de que fulaninho mudou a regra e que pode sim, que a revisão de sei lá o que mudou a regra e pode sim. Não pode. Tá? Completou mais de 10 anos com o benefício, ele não pode ser revisto. Isso é um artigo que está lá na lei, não tem como mudar. E o adendo é que, né, a partir de agora... provavelmente os casos de revisão de benefício, eles vão ficar mais restritos a coisas muito mais simples, tá? Hoje em dia, a partir de agora, o que a gente vai ter mais de possibilidade de revisão, estando dentro dos 10 anos de concessão, tá? Não passou mais de 10 anos que eu me aposentei. Revisões que eu posso fazer. Aí a gente vai ter a possibilidade de revisões de aposentadoria por invalidez, talvez para rever renda, comprovando incapacidade pré-reforma, ou inclusão de períodos trabalhistas, né, coisas que foram discutidas na Justiça do Trabalho, valores que não foram adicionados no INSS, então se está dentro do período de 10 anos, ok. E revisões muito pontuais que a gente vai poder fazer hoje em dia, né, porque recentemente, inclusive muito, muito recentemente, acabou até a possibilidade da revisão da vida toda, que a gente ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Perdemos, tá? Então a revisão da vida toda também, gente, não tem mais, não cabe mais, nem pra quem tá dentro do período de 10 anos, nada, acabou, pra todo mundo. É isso. Triste. Não queria falar sobre isso hoje, triste fim, mas... Triste fim.
Mais um 7-1 pra nossa conta. Tudo que bate lá em cima, a gente volta chorando, né? Tudo que vai pro STF, a gente fala, vai dar certo dessa vez. Não deu. Pois é. Vi uma aqui interessante. Trabalhei sem registro e o INSS reconhece esse período para aposentadoria? Não. E agora eu tô indignada usar pra um desabafo, a pergunta é né? basicamente o seguinte. Trabalhei, não tinha... Aqui ele tá falando até sem registro... O quê, né? Mas se você tiver registro só na carteira... Vamos supor assim... Trabalhei, fui registrado só na carteira de trabalho e não tive contribuição. recolhimento. Isso. Não, trabalhou com carteira de trabalho assinada, mas não teve contribuição para o INSS. Né? Quando você foi lá pedir sua aposentadoria, descobriu que o empregador não tinha pago contribuição nenhuma. Isso. O INSS vai reconhecer esse período? Never. Às vezes, se você pegar um servidor aí muito paz e amor, às vezes reconhece. pode ser que, mas deveria, normalmente não. E aí você tem que judicializar a questão, né? Levar para a justiça para ter aquela carteira de trabalho reconhecida como vínculo empregatício e aí considerado como tempo de contribuição. Porém, entretanto, todavia, estou aqui indignada no momento. Vamos segura. Quase falando igual esses memes de internet. Tem juízes aí que agora não querem nem reconhecer isso, né? E é um absurdo. Coisa maravilhosa. É um absurdo, porque na verdade, assim, não é uma coisa que, surgiu na cabeça do previdenciarista hoje. Vou inventar que a carteira de trabalho tem que ter validade. Não, assim, já está hoje na Instrução Normativa do INSS, tá? Já está no decreto 10.400 e alguma coisa, 2020, já está em várias... a gente tem vários dispositivos legais, além da jurisprudência, de que a carteira de trabalho faz prova, é uma prova relativa. Por quê? Porque comporta prova em contrário. Significa que se eu apresentar aquela carteira, mas vier prova de que eu não trabalhei para aquela pessoa, eu posso não ter aquela carteira considerada válida. Posso até responder por um crime ali, mas se vier prova de que aquele vínculo não existiu, pode ser que a carteira seja desconsiderada. Mas na legislação já está. E na jurisprudência pacífica, né, nos entendimentos pacíficos dos tribunais, tá, que tem que ser aceita a carteira de trabalho. Porque ela é uma prova do vínculo, né? E se não tiver prova em contrário, ela tem que ser admitida. Mas a gente está tendo... O INSS às vezes reconhece, mas às vezes realmente não reconhece. E os juízes agora estão também querendo arrumar confusão com as carteiras de trabalho Então, assinadas, assim, né? dica da previdenciarista. Guarde documentação. Guarde tudo que tiver. Guarde papel antigo. Adoro um papelzinho antigo, aquele que já tá ali até com um cheirinho de mofo. É o melhor que tem. Então, guarda sua carteira de trabalho, contra-cheque. Tudo que você tiver, foto. Tirei foto no trabalho. Guarda aquilo como se fosse o bem mais precioso até sair a sua aposentadoria, por favor. Porque aí, para juízes como esses, né, a gente pode apresentar outras provas além da carteira de trabalho. Justamente, assim, claro, se puder guardar os contra-cheques é a melhor coisa, porque você vai ter provas ali inequívocas, né? Às vezes a gente pede também, outros documentos, a gente pede os extratos de FGTS, mas às vezes as pessoas não têm. Então a gente fica meio que na mão deles. Hoje não se guarda mais papel, então digitaliza, guarda isso no pendrive, em algum lugar. Porque é bom guardar mesmo, porque a gente nunca sabe, né? E também é interessante, né? Hoje em dia ainda é mais fácil, antigamente era muito difícil, isso acontece geralmente com contratos antigos, né? Mas hoje em dia, como tudo é muito digital, você pode ficar de olho no meu INSS, abrir o teu CNIS lá, procurar o extrato previdenciário e verificar se todos os seus contratos da carteira de trabalho constam no INSS com recolhimentos, né? Isso é importante, porque se tiver... Sim, nós demos essa dica já, né, em algum outro vídeo aqui. Isso, mas, justamente. Assim, porque se acontece de sumir também? Acontece de sumir. São coisas mirabolantes que aí o advogado tá aqui pra resolver. Mas aí a gente fica aí brigando. Mas a gente briga, gente. Pode deixar que a gente briga. Deixei de pagar o INSS. Posso contribuir pra trás? Eu já cansei de falar sobre isso. Essa chega... Dá um negócio aqui dentro. Aqui, ó. Depende muito, né? Em regra, hoje em dia, vai ficar mais difícil de fazer contribuição em atraso. Antigamente a gente fazia muito, né? Era muito mais fácil. Mas de 2019 para cá, principalmente de 2020 para cá, teve um decreto em 2020, em julho de 2020, que trouxe umas regras específicas para recolhimento. E, basicamente, tem regras de transição, mesmo das aposentadorias. Porque antigamente a gente falava assim, você pode recolher em atraso quando a tua aposentadoria não for
por idade, porque você precisa dos 180 meses, que são 15 anos pagos em dia. Então, quando você paga janelas superiores a 1 ano, você está pagando período muito grande para trás, não é considerado mais em dia para o INSS. Então, não paga se for por idade. Mas hoje em dia, no pós-reforma, que a gente tem uma regra diferente de aposentadoria na geral e regras de transição das aposentadorias por tempo de contribuição, também não vai poder fazer pagamento de contribuições em atraso de qualquer forma. Tem 2 regras principais de aposentadoria que elas não admitem o pagamento de contribuição em atraso para fins dessas regras. Então, e basicamente assim, para você comprovar o tempo que você tinha em 2019, se você for usar alguma regra que exija o tempo de 2019, você não pode ter contribuição paga em atraso. Então, não está dando para fazer contribuição em atraso sem fazer planejamento. Você tem que consultar um especialista. Antes já não dava, hoje está pior ainda. Você não pode fazer mesmo contribuição em atraso de qualquer forma, né? Então, não façam. Procurem, né, mais um conselho. Procurem um especialista, se esclareçam primeiro, tirem todas as suas dúvidas e, se ficar ainda inseguro, procura mais de um especialista, né? Se certifica também de que o especialista é especialista, porque às vezes tem gente que se diz especialista e não é, e aí vai dar uma guia para a pessoa paga em atraso e joga o dinheiro fora. Aquele dinheiro vai pro lixo. É uma dificuldade para depois recuperar aquilo. Então, não façam sem ter certeza do que vocês estão fazendo, tá bom? Acho que era isso. Essa questão de pagamento em atraso é um grande problema mesmo, né? Hoje em dia, principalmente. Não dá para não dá para confiar também só em uma pessoa. Foi o que a doutora falou. Uma pessoa veio com essa informação, procura saber mais sobre ela. Desconfia o seguinte: se a pessoa te entregar uma guia com um valor ali superior a, sei lá, R$2.000, R$1.500, né? Te entregou uma guia com valor... Pode ser até menos, né? Menos já vai ser. Te entregou uma guia... Porque eu tô partindo da ideia de 11 meses de contribuição. E ser um valor mais alto, né? Mais a pessoa te entregar ali uma guia com um valor equivalente a período que passe de 12 meses, né? Passe de 11 meses. Tem uma guia ali que você tá pagando mais do que 11 meses de contribuição em atraso. Desconfia daquilo e procura outro especialista antes de pagar, tá? Eu acho que é uma dica que é bem batata, assim, é bem direta, né? Batata, sim, diria a vovó. Mas é bem direta. Pegou uma guia que tem ali mais do que 11 meses de recolhimento em atraso, procura outro especialista, porque pode ser que você possa pagar, mas pode ser que não, entendeu? Sim. É isso. Acho que sanamos mais algumas dúvidas. Yes. Depois a gente vê mais. A gente já falou um pouco sobre essas, acho que tiveram algumas novas, mas a maior parte a gente sempre fala em algum vídeo, tem alguma dica dessa. Então, se você não assistiu, né, os nossos vídeos, continue assistindo aqui embaixo, procura. Se tiver alguma dúvida específica, né? Assim, aposentadoria especial, é o meu caso, quero saber mais. Procura que tem vídeo sobre. Na pensão tem vídeo sobre, a gente está sempre... tem vídeo sobre. A gente está sempre atualizando aí também os vídeos para a regra nova. Isso é até interessante, daqui a poucos vídeos, né, mais para o fim do ano, início do ano que vem, a gente vai estar gravando vídeo novo falando das regras novas de aposentadoria, e as pessoas ficam nesse desespero achando que mudou alguma coisa. Não é que mudou, né? Mas é porque sempre tem alguma atualização, então a gente está só atualizando. Mudança não vai ter, mas a gente está sempre atualizando os vídeos daqui. Então, qualquer dúvida, é só procurar um outro vídeo aqui. Deixe algum comentário se ficar com dúvida. Se você acha que alguma pergunta dessa cabe para um amigo seu, para um familiar seu, envia esse vídeo também. E continue aqui nos acompanhando. Isso, os contatos estão por aí por baixo. Tá bom? Tchau, gente. Até mais.